Esta é a quinta palestra de uma série de palestras sobre o método dos mínimos quadrados, com ênfase em variâncias e covariâncias. As palestras são baseadas no livro Método dos Mínimos Quadrados com Formalismo Matricial e com algum conteúdo que aparece no blog aqui identificado. Nesta quinta palestra, nós vamos discutir e apresentar algumas propriedades do método dos mínimos quadrados e o teorema central do limite, um teorema bastante importante na prática. Algumas propriedades do método dos mínimos quadrados e o teorema central do limite. Não tendenciosidade. A não tendenciosidade é uma situação na qual um procedimento, um experimento, um equipamento pode dar resultados um pouco maiores ou um pouco menores do que o valor verdadeiro da grandeza. Por exemplo, suponha um equipamento para medida de tempo que possa dar resultados o tempo menos 5 segundos, ou o tempo exatamente, ou ainda o tempo mais 5 segundos, com essas probabilidades relativas. Evidentemente, nós não sabemos qual é o t, o valor de t. O que nós obtemos é um resultado que pode ser qualquer um desses três, t menos 5, t ou t mais 5, com essas probabilidades. Esse equipamento ele é não tendencioso, porque embora ele possa indicar um valor diferente do valor verdadeiro, em média, como valor esperado, ele é igual ao valor verdadeiro. 25% ele subestima em 5 segundos, em 25% dos casos ele superestima em 5 segundos e em 50% dos casos ele não subestima em nada, nem superestima. E, portanto, em média, numa infinidade de medidas, ele daria o resultado exato da grandeza medida. Nós vamos representar o valor esperado por essa chave quebrada. O valor esperado de y, grandeza medida, é igual ao valor verdadeiro da grandeza. Então, quando o dado é não tendencioso, ele tem essa propriedade. O valor esperado dele é igual ao valor verdadeiro. Verdadeiro e desconhecido. Bom, quando os dados têm essa propriedade, o método dos mínimos quadrados também tem a propriedade de levar a valores de parâmetros não tendenciosos no caso linear. Se y representa os dados experimentais, o valor esperado de cada um desses dados experimentais é igual ao valor verdadeiro, e se como o valor experimental é o valor verdadeiro mais um erro, e esse erro é zero, porque o valor esperado de y é igual ao valor verdadeiro, então o erro é zero. Vamos ver qual é a consequência disso com o valor esperado dos parâmetros ajustados. Veja, os parâmetros ajustados dependem dos dados experimentais que aparecem no vetor y, e essa dependência é mediada por essa sucessão de matrizes multiplicadas, invertidas, transpostas, etc. Há uma relação linear entre ATIL e y. E y nós estamos supondo que seja não tendencioso. O valor esperado de ATIL, ou seja, da estimativa dada pelo método dos mínimos quadrados. O valor esperado de ATIL, como essa sucessão de matrizes x, v, com transposições e inversões, são valores numéricos exatos, então o valor esperado de ATIL é igual a essa sucessão de matrizes vezes o valor esperado de y. Y, por sua vez, é igual a x vezes a zero mais o erro, onde a zero é o valor verdadeiro dos parâmetros. Então, o valor esperado de x é igual a x vezes a zero, que é um valor exato, mais o valor esperado dos erros. Mas o valor esperado dos erros, como as medidas, os dados experimentais são não tendenciosos,
ele é zero, é um vetor cujos elementos são nulos. Portanto, o valor esperado de y é igual a x vezes a zero. Nós vamos substituir essa expressão na expressão acima. Portanto, ATIL é igual, o valor esperado de ATIL é igual àquela sucessão de matrizes vezes o valor esperado de y. Substituindo o valor esperado de y por x a zero, nós temos essa segunda linha. É um produto de x transposto V a menos 1x invertida vezes x transposto V a menos 1x. Esse produto desses dois termos dá a matriz identidade. É o inverso, uma matriz inversa, vezes a matriz sem inverter. Então, a gente conclui que ATIL tem como valor esperado a zero, ou seja, o valor esperado da estimativa dada pelo método dos mínimos quadrados é igual ao valor verdadeiro da grandeza. Conclusão: se os dados são não tendenciosos, os parâmetros ajustados pelo método dos mínimos quadrados também não serão tendenciosos. Mínima variância. Uma outra característica importante do resultado obtido pelo método dos mínimos quadrados é o fato que a estimativa dos parâmetros é aquela de menor variância. Entre todas as estimativas não tendenciosas dos parâmetros e que dependem linearmente dos dados, o método do mínimo quadrado, dos mínimos quadrados fornece aquelas com menor variância. Nenhuma outra combinação dos dados vai ter variância menor do que a dada pelo método dos mínimos quadrados. Exemplo. Vamos ver um caso simples, em vez de fazer a demonstração geral, vamos exemplificar num caso simples. Dois dados experimentais com mesmos desvios padrões. Desvio padrão igual a sigma e com covariância nula. O resultado do método dos mínimos quadrados é este aqui da linha embaixo. A média é o valor a ser adotado, x1 mais x2 sobre 2, e a variância da média é a variância dos dados, sigma ao quadrado, ambas supostamente iguais, dividido por 2. Então, esta última linha dá o resultado obtido pelo método dos mínimos quadrados. Vamos examinar outra estimativa geral, linear nos dados e também não tendenciosa, ou seja, o valor esperado de x1 é igual a x0, o valor esperado de x2 é igual a x0, e essa outra estimativa, x' é igual a vezes x1 mais 1 menos a vezes x2. Como os valores esperados de x1 e x2 são iguais ao valor verdadeiro da grandeza, os pesos 1 menos a e a fazem com que essa soma tenha como valor esperado exatamente x0. Então, o valor esperado dessa nova estimativa linear nos dados é igual ao valor verdadeiro da grandeza, qualquer que seja o valor de a. A variância dessa nova estimativa é dada nessa equação abaixo. A questão é saber qual é o valor de a que leva a menor variância de x'. Qual o valor de a que faz com que x' tenha a menor variância? Pergunta: será que existe um valor de a cuja variância pode ser menor do que a variância dada pela média? A resposta é não, e vamos ver isso. Derivando essa última expressão em relação a a e igualando a zero, ou seja, vamos procurar o valor de a que faz com que x'
tem a menor variância, nós vamos descobrir que A é igual a 1 meio. Portanto, o valor com menor variância é simplesmente a média dos dois, que é o resultado do método dos mínimos quadrados. O teorema central do limite. O valor ajustado de um parâmetro tende a uma distribuição normal quando a quantidade de dados tende a infinito. Em lugar de fazer uma demonstração desse resultado, vamos fazer uma ilustração ou ilustrações. Exemplo: média de dados uniformemente distribuídos entre 0 e 1. Ou seja, um dado que obedeça a uma distribuição uniforme, se for obtido uma quantidade, forem obtidos vários dados com tal distribuição, um histograma possível desses dados seria esse aqui da figura desta transparência. Vão aparecer dados entre todos os valores entre 0 e 1. Quando fazemos a média de 2 dados, 4 dados e 8 dados, como aparece nessas 3 figuras, nós percebemos que a forma dessa distribuição vai se transformando e vai se aproximando de uma gaussiana, de uma distribuição normal. A figura B é a média de 2 dados, cada um deles obedecendo uma distribuição entre 0 e 1. Os limites da abscissa nessas figuras são 0 e 1. Estão omitidos nas figuras, mas são iguais a 0 e 1. C é um gráfico do histograma com a média de 4 dados. Nós percebemos que essa média obedece a histogramas que vão se ficando mais estreitos. E a figura D é a média com 8 dados, um histograma feito com várias médias de 8 dados. Isso ilustra, num caso bastante simples, o teorema central do limite. À medida que a quantidade de dados vai crescendo, a estimativa de uma grandeza dada pelo método dos mínimos quadrados vai tendendo a uma distribuição gaussiana. Embora essa demonstração seja num caso bem simples, média de dados, ela é bem mais geral. A forma geral é a seguinte: o teorema central do limite garante que a média de vários dados x1, x2, xn, ponderados por suas variâncias ao quadrado invertidas, x1 por sigma 1 ao quadrado, mais x2 por sigma 2 ao quadrado, etc. Essa média ponderada, portanto, tem um denominador que é a soma dos pesos. Essa média tende a uma distribuição gaussiana, inclusive com desvio padrão igual a 1, quaisquer que sejam as funções de densidade e probabilidade dos dados. Ou seja, x1, x2, etc., xn, podem obedecer a distribuições não gaussianas e diferentes umas das outras, mas desde que n seja suficientemente grande, essa média tende a uma distribuição gaussiana com desvio padrão 1. No contexto do método dos mínimos quadrados, o teorema central do limite garante que a til, que é uma média de vários dados experimentais yi com peso inversamente as suas respectivas variâncias, tende a uma gaussiana, desde que a quantidade de dados seja suficientemente grande. Cada parâmetro cada parâmetro do atil deverá obedecer a uma distribuição normal, independente da função densidade de probabilidade de cada dado. Exemplo. Neste exemplo, nós temos uma série de dados experimentais y calculados para vários
valores de x, onde a relação entre y e x é uma relação linear, y é igual a mais bx, e os diferentes valores de y obedecem a diferentes funções de densidade e probabilidade. Por exemplo, o primeiro dado y, 5,0, correspondente a x igual a menos 3, tem um desvio padrão 1 e obedece a uma distribuição gaussiana. O segundo dado experimental, y é igual a 3,5 na segunda linha, para o x correspondente a menos 2, o desvio padrão é 0,3 e a distribuição é uma distribuição uniforme. O terceiro dado obedece a uma distribuição do tipo Q². O dado seguinte é uma gaussiana, o próximo uma distribuição binomial, o penúltimo uma média de duas distribuições uniformes e o último também é uma distribuição binomial. Ou seja, são grandezas que obedecem a diferentes funções de densidade e probabilidade e têm diferentes desvios padrões. Os parâmetros A e B ajustados são esses que aparecem aqui, 1,20 mais ou menos 0,18 e menos 1,14 com incerteza de 9 na última casa. Eles devem obedecer a distribuições gaussianas ou bem perto disso. Seria exatamente gaussiana, as distribuições obedeceriam a formas exatamente gaussianas se a quantidade de dados fosse infinita. Aqui no gráfico aparecem os vários dados experimentais e a função ajustada. Esse exemplo foi repetido inúmeras vezes, aquela tabela correspondente ao ajuste da figura anterior, ela foi repetida várias vezes e os valores de A e B ajustado foram histogramados. Então aqui aparecem os valores ajustados de A e de B histogramados depois de uma quantidade grande de simulações. O que a gente percebe é que realmente tanto o A como o B aparentemente obedecem a distribuições gaussianas ou bem perto disso, apesar de cada dado não obedecer à distribuição gaussiana.